página 190, 191, 192, 93, 94, 195, 96, 197. Parecem muitas páginas, mas são páginas bem legais. E tem muita informação e as coisas que nós faremos não serão tantas assim. Podem ficar tranquilos. Dinossauros no Brasil. Existiram dinossauros em terras brasileiras? Sim, existiram muitos dinossauros. E eles viveram há milhões e milhões e milhões de anos. Onde hoje é o nosso país, o Brasil. Então, os mais conhecidos foram esses: Uberabatitã, Gondwanatitan, Saturnália e Santana raptor. Vamos ver eles agora? Olhem só, página 190, 191, 192, nós temos uma ficha, tá, desses dinossauros e a comparação do tamanho deles com um homem. Vocês vão levar um susto. Olhem só, o primeiro é o Uberabatitã. Muito bem. Olhem o tamanho do Uberabatitã com um homem. Ok? Alimentação. A ficha dele diz o seguinte, que o Uberabatitã, ele se alimentava de plantas, tá? O tamanho, ele tinha cerca de 14 centímetros de 14 metros, desculpa, 14 metros de comprimento. Então, imagina 1 metro, mais ou menos isso daqui, ele tinha 14 metros de comprimento, da ponta do nariz à ponta do rabo. Como ele se locomovia? Ele andava sobre as 4 patas, ele era quadrúpede, porque nós temos alguns dinossauros que se locomoviam em 2 patas só. Eles tinham a pata dianteira da frente elevada, tá? Então, ele era quadrúpede. Onde ele foi encontrado? Ele foi encontrado, olha que legal, ele foi encontrado numa cidade, os fósseis, né, dele, chamada Uberaba. Uberaba, que fica lá em Minas Gerais, tá? Por isso, Uberaba. Por isso o nome dele, Uberabatitã. Daí veio o nome dele. Curiosidade. Qual a curiosidade que o Uberabatitã tem? Ele é um dos maiores dinossauros que foi encontrado no Brasil. Ele é muito grande. Muito bem. Vamos para o próximo dinossauro. Ele é um pouquinho maior que o Uberabatitã. É o Gondwanatitan. Olha o homem perto dele, tá? Ele tinha as pernas um pouco mais longas que as pernas do Uberabatitã, mas o formato é bem parecido dos dois, né? Vocês olhando assim, a gente pode comparar um com o outro e ver que eles são bem parecidos. Ele se alimentava de plantas também. O tamanho dele era de cerca de 15 metros de comprimento. Então, o Uberabatitã tinha 14 e o Gondwanatitan já tem 15 metros. Também se locomovia sobre as 4 patas, então também era um quadrúpede, tá? Ele foi encontrado na cidade de Álvares Machado, em São Paulo. De onde vem o nome dele, eu não sei. Então, esse daqui é numa cidade do estado de São Paulo. Eu vou até pesquisar depois para ver se eu consigo descobrir por que do Gondwanatitan. Pode ser o sobrenome de quem descobriu esse fóssil. Geralmente, eles dão um nome assim. E, curiosidade, o esqueleto dele, ou seja, os fósseis, os restos desse dinossauro, tá? Que foram encontrados, os pedacinhos dele, é o mais completo já encontrado aqui no Brasil. Então,
vamos dizer assim, os fósseis de um dinossauro são como um quebra-cabeça. Porque ele já deixou de existir há milhões e milhões de anos. O que aconteceu? Vamos imaginar, quando um bichinho morre em cima da terra. Vamos pensar num boi, né? O boi estava lá, coitadinho, caiu um raio e matou o boi. Esse boi ficou lá no meio do pasto. Aí o tecido dele, a carne vai se desfazendo, vira osso e fica aquele osso lá, né? Com o tempo, a chuva, o vento vai trazendo a terra, aquilo vai ficando embaixo da terra, igual nós vimos na imagem ontem na aula, né? Tinha o fóssil embaixo da terra, tá? Aí, quando eles vão fazer as escavações, né? Quando eles vão procurar esses vestígios, tá legal? Os paleontólogos, eles não acham o dinossauro inteirinho, né? Uma parte vai estar aqui, porque o vento empurrou para ali. Então, é como se fosse um quebra-cabeça. Depois que eles tiram pedaço por pedaço, osso por osso, de lá debaixo da terra, eles vão montar esse quebra-cabeça para transformar no esqueleto, né, daquele dinossauro. E o que acontece? Que o esqueleto desse dinossauro foi o que foi encontrado mais peças. Então, ele é o maior com o número de fósseis, tá legal? Encontrados. Agora vamos ver o Saturnalia. Ele também, Saturnalia, ele não era muito grande. Ele era quase do tamanho de um homem, né? Ele se alimentava de plantas e de animais. Então, ele além de comer plantas, ele comia animais. Ele tinha uns 2 metros de comprimento, também era quadrúpede, também andava sobre as 4 patas, e ele foi encontrado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, aqui, ó. No Rio Grande do Sul, ó. Rio Grande do Sul. Vou botar aqui, do Sul. Foi encontrado no Rio Grande do Sul, tá? Na cidade de Santa Maria. Curiosidade. Ele é um dos dinossauros mais antigos do mundo. Ele é muito velho. Tá legal? E aí nós vamos por Santana Raptor. Ele não se alimentava de plantas, ele só se alimentava de outros animais, tá? Também não era muito grande, vocês podem ver em comparação com o homem, ele era pequeno. Ele media cerca de 1 a 2 metros de comprimento. E ele não andava sobre as 4 patas, ele andava sobre 2 patas. Ele, então, é considerado um bípede, 2, quadrúpede, 4, bípede, 2 patas. Ele foi encontrado em Santana do Cariri, no Ceará. Ó, no Ceará, tá? Na cidade de Santana do Cariri. Santana do Cariri. Então, ó, Santana, ele virou Santana Raptor, tá? Foi o nome que deram para ele. Curiosidade, nessa cidade de Santana do Cariri, os paleontólogos encontraram ossos, pedaços de pele e músculos, que é uma coisa raríssima, encontrar pedaço de pele e pedaço de músculos, né? Porque normalmente esse tipo de tecido desaparece, apodrece e some, tá? E, então a curiosidade grande desse dinossauro é que foram encontrados, além dos fósseis, pedaços de tecido, talvez o solo
né, a terra onde ele foi enterrado tenha conservado esse tecido, né? Muito bem, trocando ideias. Vocês sabiam que, de acordo com os dentes do dinossauro ou de outros animais qualquer, a gente pode descobrir o que ele come ou o que ele comia? Exatamente. Então, observem as imagens. Observe as imagens a seguir. Qual delas você acha que representa os dentes de um animal que se alimentava de outros animais? Os dentes retos ou os dentes em ponta? Muito bem. Vocês sabem que eu chamo esses dentes grandes que a gente tem pontudos aqui? Caninos. Eles servem para rasgar, tá? Então, qual das imagens vocês acham? Que é os dentes pontiagudos ou os dentes retos? Tá? Vou descobrir se vocês acertaram ou não. Atividades. Com base nas informações que você viu na aula, vamos marcar um X na resposta correta. Vocês vão marcar se é correto ou se está errado. Existiram dinossauros brasileiros que se alimentavam de outros animais? É correto ou é errado essa afirmação? Depois, existiram dinossauros que se alimentavam de plantas e animais, das duas coisas, plantas e animais. É correta essa afirmação ou é errado? Depois, o Uberabatitã se alimentava de plantas. Essa informação está correta ou está errada? E o Santana raptor, que foi esse último que a gente viu, ele era bípede, certo ou errado? Muito bem. Número 2 aí. Ao observar as características do dinossauro, né? Esse dinossauro aí chama Abelissauro. Os paleontólogos chegaram à conclusão de que ele se alimentava de outros animais. Bem, nós não vamos poder conversar aí com os colegas, mas você pode conversar em casa com o papai e com a mamãe. Pai, mãe, o que vocês acham? Que esse dinossauro aqui se alimentava de outros animais ou ele se alimentava de plantas? E aí nós vamos ver na aula quem é que tem a resposta correta, ok? Essas duas páginas a seguir, nós faremos na aula, tá? Poucas pessoas sabem, mas o Brasil foi berço de muitos dinossauros. Muitos dinossauros. Agora nós vamos falar de um dinossauro chamado Amazonossauro. Amazonsauro, não é Amazonossauro, é Amazonsauro. Muito bem. O Amazonsauro, um dino amazônico. O Amazonsauro maranhenses ou Amazonsauro era herbívoro. Herbívoro, ele comia plantas, certo? Quadrúpede, porque caminhava sobre as 4 patas. Era um saurópodo pequeno. Saurópodo é um grupo de grandes animais e estavam entre eles os maiores seres vivos da Terra. Eles tinham um pescoço comprido e cabeça pequena. Tá? Ele tinha cerca de 10 metros de comprimento e 3 metros de altura e pesava aproximadamente 10 toneladas, um peso de quase 2 elefantes juntos. Gostava de viver em pequenos grupos para se proteger dos animais que o atacavam, como os epinossauros. Epinossauros já era um grupo de dinossauros carnívoros. Eles possuíam longas vértebras nas costas, tá? Que pareciam grandes espinhos. O espinossauro também é chamado de lagarto de espinho. Olha quantos dinossauros habitaram o Brasil. Vocês sabiam disso? Muito bem. Morador da América do Sul, foi descoberto na região do norte do Brasil,
Seu nome é, aliás, referência ao local onde foi encontrado na região amazônica, no estado do Maranhão. Por isso que ele chama Amazonsaurus maranhensis. Muito bem. Na época, o cenário era de grandes planícies alagadas com bastante vegetação. Planície é um lugar plano. Então, imagine, ele vivia num lugar plano, com muita água e muita vegetação. Ele viveu aproximadamente entre 100 milhões de anos, tá, atrás, e foi um dos primeiros dinos encontrados na região amazônica. Quem descobriu isso? Essa moça chama Luísa Massarani e era uma importante escritora e jornalista na área de ciência, é pesquisadora de divulgação científica e ela já ganhou diversos prêmios e ela escreveu esse texto sobre os dinossauros. Então vamos lá. Nós vamos fazer na aula. O que significa um animal quadrúpede? Vocês vão me responder depois. O amazonsauro é considerado pequeno, apesar de ter 10 metros de comprimento. Por que se diz que ele era pequeno? Por que será que falam que ele era pequeno se ele tinha 10 metros? 10 metros é grande, né? Muito bem. Segundo o texto, por que o amazonsauro, por que eles viviam em pequenos grupos? Qual era o motivo deles viverem em pequenos grupos? Não responda, nós vamos fazer em aula. Depois, o nome científico do Amazonsaurus maranhensis, o nome dele é uma homenagem a quais locais brasileiros? Sabe? Muito bem. Virando a página 196, escreva palavras que iniciem com essas letras da palavra dinossauro. Então, está escrito aí dinossauro. Você vai escrever uma palavra com D, uma palavra com I, uma palavra com N, tá? Tem que começar com essas letras. Muito bem. Depois você vai juntar consoantes com vogais, vai formar a sílaba, depois escrever palavras. Pode estar no meio, no final, no início, tá? Vocês já estão acostumadíssimos a fazer. PRA, PRE, PRI. Pra, pré, pri, pro, pro. Blá, blé, bli, bló, blu. Lhá, lhé, li, lhó, lhu. Gra, gre, gri, gro, gru. Tra, tre, tri, tro, tru. Certo? Para terminar, olha que legal. Você vai fazer no seu caderno, tá? Você vai criar e representar um dinossauro no seu caderno. Antes de começar o seu desenho, pense e planeje o que você vai desenhar. Vocês já viram as características dos dinossauros, então. Com qual dinossauro você gostaria que o seu desenho se parecesse? Qual deles? Que tipo de dentes ele vai ter? Ele vai ter os dentes achatados ou os dentes pontiagudos? Ele vai ser um animal herbívoro ou carnívoro? Depois, ele vai andar sobre duas patas? Ele vai ser bípede ou ele vai ser quadrúpede? Tá? E de que cor ele vai ser? Você vai criar aí. E depois que você criar o seu desenho, presta atenção. Eu não quero o nome de dinossauro que já existe. Você vai inventar um nome para o seu dinossauro. Ok? Por último, junte as sílabas do quadro e forme 5 palavras. Atenção! Você pode repetir as sílabas ou usar outras além das que constam no quadro. Observe, por exemplo, eu escrevi ali cruzado, tá? Então, você vai formar 5 palavrinhas aí, bem bonitinhas. Legal? Amanhã tem mais dinossauros para vocês, tá bom? Beijocas.